Ok, vamos lá então. Abandonem o Irã. Trump pede evacuação e adia o fim do cessar-fogo. Tipo, uma horinha antes. Muito engraçado, antes de começar isso aqui, na terça-feira de manhã, o Trump chegou falando assim, tipo, nós não vamos estender nenhum cessar-fogo, nós não vamos fazer extensão do cessar-fogo. Se acabar, acabou. Última chance. Tipo assim, à noite, no mesmo dia, ele fala, vamos estender o cessar-fogo com o Irã. Oh my God. So good, so great. Enfim, bora lá. Trump, mais uma vez, dá uma de tacu, Trump always chicken out, e apesar das ameaças... Ah, e outra coisa, foi numa terça-feira. Terça-feira em inglês é Tuesday. E nos Estados Unidos eles têm o dia do taco. Que pra eles, né, tipo, chama o Taco Tuesday. Então quando a Casa Branca colocou um post falando que eles iriam estender o cessar-fogo, a galera nos comentários literalmente torando. Taco Tuesday, Taco Tuesday, Taco Tuesday. Mano, bastante devastadoras em relação ao Irã, adiam um cessar-fogo, só que agora para preocupação do mercado internacional, sem um prazo definitivo. E aí, o que será que está rolando? Vai lembrar que o próprio regime iraniano estabeleceu vídeos com inteligência artificial zombando da postura do presidente dos Estados Unidos, esse vídeo é muito bom. enquanto apreende embarcações comerciais e ataca posições estratégicas. Falar um pouquinho também sobre a guerra Rússia-Ucrânia, que tem algumas boas notícias para o Zelensky, como o apoio que Eslováquia e a Hungria dão agora ao pacote de 90 bilhões de euros para a Ucrânia, algum tipo de tentativa de negociação por parte de Recep Erdogan, que pode organizar uma reunião entre Putin e Zelensky, e até... Fala sobre o novo vídeo do Peter Jordan, parece muito verdade o que ele diz, gostaria do seu entendimento sobre o assunto, você é foda. Valeu, Michel! A gente vai ver depois desse. Bora então? Depois desse aqui, o próximo vai ser do Peter Jordan. É mesmo a cessão de uma parte do seu território para os Estados Unidos, nomeando de Donnyland, uma referência a uma espécie de Disneyland do Trump. Será que uma parte da Ucrânia vai para o, então, presidente americano? O quê? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esse assunto. O que, Donnyland? Do lado de Donbass? Nossa senhora! E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Que dor! Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Eu não sei se eu quero me manter muito atualizado não, professor Marcílio. Da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, o Trump, mais uma vez, deu uma de taco, Trump always chicken out, e, apesar de ter feito ameaças devastadoras contra o Irã, eu não vou adiar o cessar-fogo, se o Irã não aceitar negociar com a gente vai atacar posições de infraestrutura, posições energéticas, ele adiou o cessar-fogo. E aí, claro, que isso acaba pegando mal frente à mídia internacional. Segundo as suas declarações, ele falou que nos solicitaram suspender, foi o Paquistão, né? O ataque ao Irã, até que os seus líderes e representantes possam apresentar uma resposta unificada. Duas coisas chamam a atenção. O Irã não vai fazer nada. A gente tem que dar o braço aqui a torcer e ser sincero, o Trump ele tem razão. Quando a gente fala que falta uma resposta unificada do governo iraniano, ele tem certa razão no sentido de algo que vem apresentando para vocês, que a forma como o governo iraniano é organizado é extremamente complexo. E se você tem uma figura ausente como a do líder supremo, que é o Mojtaba Khamenei, que a gente não sabe exatamente onde está, se as declarações que ele dá, efetivamente é ele que dá, ou se são outras pessoas falando em seu nome, a gente começa a ter um racha entre várias vertentes. Mas principalmente... Assim, eu discordo porque o Irã não é Estados Unidos. Tipo, a questão o poder dos Estados Unidos é centralizado no poder do presidente, que é o Donald Trump. No Irã, não. No Irã, não. O poder de lá é totalmente descentralizado. Gente, o Irã não é uma monarquia absolutista onde o Ayatollah é o rei magnânimo e os caralho. Tipo, até o Ayatollah é eleito entre a alta cúpula dos outros conselheiros e tal, não lembro o nome, assim. Alguma coisa dos profetas, não lembro direito. Mas, mano, mesmo se o Mojtaba tiver morto, ainda existe um monte de pessoas ali que são responsáveis pra poder torar o... torar não, oxe, tô falando coisa errada. Pra poder seguir o governo, tá ligado? Tanto que
Caramba, como é que chama o cara lá? O ministro das Relações Exteriores? Esqueci o nome dele. Se alguém lembrar o nome dele, fala. Mas eles basicamente falaram que assim, nós não vamos sentar à mesa de negociações, não porque tem um racha. É porque, mano, os caras não estão cumprindo com a parte deles do cessar-fogo. Uma das coisas do cessar-fogo agora, nesse último cessar-fogo, que foi o cessar-fogo no Líbano, que aí os Estados Unidos acatou, obrigou Israel a não atacar o Líbano, o Irã foi lá, não, beleza, cessar-fogo então, temos. Aí depois os Estados Unidos, eles não retiraram o cerco naval que eles colocaram ali perto de Omã. Deixaram ali aquele cerco. O Irã falou, não, meu irmão, desse jeito eu não vou deixar não. Aí ele voltou a fechar o Estreito de Hormuz e falou, não dá pra confiar nos Estados Unidos, realmente não dá, porque já foram várias vezes que esses caras tentaram passar a perna, dando uma de malandro. Obviamente que o Irã não ia aparecer, velho. Mas eu não acho que é porque, existe um racha, não sei o quê. O governo dos caras é totalmente descentralizado. E que bom que é. Pra eles, obviamente, né? Porque se eles matam o Ayatollah, o Irã vai seguir existindo. A Guarda Revolucionária Islâmica vai seguir existindo. Ela não precisa do Ayatollah pra existir. A vertente política, com a representação do presidente do parlamento do Irã, com a representação do ministro das Relações Exteriores, do próprio Pezeshkian, que é o presidente do país, e de membros da Guarda Revolucionária Iraniana. Esses membros da Guarda Revolucionária, eles não prestam os devidos esclarecimentos para a parte política iraniana, e sim para o líder supremo, que também é o chefe do presidente e dos outros poderes iranianos. Mas não necessariamente ele tem... Quer dizer, ele tem a palavra final, mas assim... Ele já tem meio que um bagulho do tipo, se o Ayatollah morre, a guarda revolucionária já sabe o que fazer. Ele já sabe o que fazer. Ele já sabe como seguir. Ele já sabe que eles têm que seguir mesmo não tendo um Ayatollah. Tá ligado? Porque Ayatollah, gente, se morre, você bota outro no lugar. Tá ligado? De novo, não é centralizado. A questão é que a gente não sabe exatamente qual que é o poder que ele está tendo sobre as atuais decisões iranianas. E aí eu posso trazer para vocês uma evidência bem flagrante, que foi quando o ministro das Relações Exteriores anunciou que o Estreito de Hormuz estava aberto, quando anunciou o cessar-fogo, que durou pouco menos de 24 horas com os Estados Unidos, e nós tivemos membros da Guarda Revolucionária Iraniana chamando a atenção. Falou que não, como assim? Como assim o Estreito está aberto? Está aberto se os Estados Unidos respeitarem determinadas decisões e por aí vai. Então, falta de fato algum tipo de decisão unificada, como o próprio Trump falou. Quando o Trump ele fala que Que as eles não são. reuniões entre Irã e Estados Unidos não deram certo, ele fala que deram certo, mas com aqueles negociadores que ali estavam. Mas quando eles trouxeram as informações, principalmente para a parte mais religiosa da Guarda Revolucionária, eles podem ter querido ali algum tipo de outras consonantes, outros Qs ali, né? E por isso o acordo acabou não avançando. Então o Trump fala que precisa ter essa resposta unificada, não sabemos, né, quando que essa resposta vai vir, e ele garante que o bloqueio marítimo vai continuar até que o Irã traga essa resposta unificada. Ou seja, Então não vai ter cessar-fogo. é um cessar-fogo, mas cessar-fogo que fala do bloqueio marítimo dos portos iranianos. Por outro lado, inclusive os Estados Unidos estão fazendo bloqueios não só contra embarcações que tenham acesso aos portos iranianos na região do Estreito de Hormuz. A gente teve a notícia, por exemplo, do petroleiro Tiffany, que foi apreendido no Oceano Índico. Cara, convenhamos, bem longe, né, do território iraniano, mas foi Pirataria. apreendido porque era alvo de sanções americanas. Isso é o que o Irã chama de pirataria, porque qual que é a acusação do Irã? Beleza, Estados Unidos, eu entendo, por exemplo, que você queira sancionar as embarcações iranianas e não negociar com a gente, porque é o seu país, é direito seu. Agora, por exemplo, a China não sanciona a gente. Você vai apreender um navio petroleiro fora das suas águas internacionais, porque eu estou negociando com a China. Então a China também pode considerar, não, o navio, sei lá, do Canadá também ele vai ser alvo de sanções, porque eu não concordo com o Canadá. Então vou apreender um petroleiro canadense, sei lá, nas águas do Oceano Atlântico. Entende? Isso não deveria ser justo, segundo a visão iraniana, claro, dentro Não é visão de ninguém, mano. Sanção é a cabeça do meu bilolão. do direito internacional. Outro ponto que também chama atenção é a questão da falta de prazo. Eu aqui critiquei para vocês quando o Trump dava um prazo, porque dar um prazo significa dar um prazo para o inimigo, mas um prazo para você também. E o Trump várias vezes descumpre o prazo, o que tira a sua credibilidade frente ao cenário internacional, mas também Que não já dar não um tem mais. prazo
pegou mal no sentido de, quer dizer então que o Trump ele não tem nenhum tipo de expectativa de uma nova reunião, não vai acabar nunca essa guerra, e isso começou a desanimar os mercados. As informações são muito dúbias, porque o Trump fala, por exemplo, que na sexta-feira ele falou de 36 até 60 e poucas horas, as chances dos Estados Unidos negociar com o Irã são muito grandes. O Irã vai no sentido totalmente contrário, fala que não tem nenhum tipo de perspectiva para que Não. reuniões aconteçam na sexta-feira. Vai lembrar que a comitiva americana já Gente, eu sigo um monte de estava preparada. página iraniana, tipo, uns canais iranianos, tanto, tipo, sei lá, WhatsApp, Telegram, né, por aí vai. Galera do Irã mesmo, assim. Tipo, eles botam as notícias de última hora da Tasmin, as paradas assim, tipo, coisa super atualizada na hora. Mano, os caras tão literalmente cagando e andando pro Trump. Cagando, não tem outra palavra, os caras tão cagando e andando. Ah, e o Trump tá estimando que amanhã vai atacar o Irã. Os iranianos tão tipo, ok. Ah, e se não chegar num acordo, vou jogar um monte de bomba no Irã. O Irã tá tipo, ok, tá. Anotado. Tá ligado? Cara, teve que cancelar de última hora porque a comitiva iraniana não ia aparecer. É. A alegação do Irã é que eles só negociam quando os Estados Unidos não realizarem mais esse tipo de pirataria internacional e quando eles liberarem os portos iranianos. Liberar o Estreito de Hormuz do bloqueio ao bloqueio que eles fizeram em relação ao Estreito. E o Irã, e aliás isso diz muito, né, sobre a geopolítica e as guerras atuais, ele vem atuando bastante também no campo da propaganda. Foi feito um vídeo com inteligência artificial, onde o Irã fala assim, o Trump, né, parece bem nervoso, fala assim, se o Irã não participar das negociações, eu vou atacar o Irã. Aí aparece o Trump de um Eu sou totalmente contra vídeo de IA, mano, mas esse vídeo ficou muito bom. lado e os seus mediadores, e o outro lado da mesa, o Irã, se ninguém aparecer. Aí o Trump fala assim, não, agora só porque o Paquistão falou que eu tenho que ter um pouco mais de calma, então não vou atacar o Irã, mas é só porque o Paquistão pediu. Aí depois O aparece Paquistão você um dos seus escuta. assessores entregando uma carta pra ele, com escrito Trump, shut up, né? Ou seja, Trump, cala a boca. Shut Ou seja, up, como se o Irã tivesse pouco se lixando, né? Desdenhando shut as up, ameaças feitas pelo governo americano. shut up. Faz parte também do campo da propaganda e do campo geopolítico, tá? Outro ponto, cara, importante que a gente tem que destacar é que o Irã, ele também vem fazendo seus ataques. Nós tivemos notícias de 2 grandes ataques que aconteceram contra embarcações, na verdade 3, e 2 embarcações que foram apreendidas pelo Irã. O Irã, Ih, ele garante, né, que a pirataria ideia é reverso. que eles estavam violando ali o direito internacional. Inclusive, uma das embarcações tinha até ligação com o Estado de Israel. E o Irã fica a todo momento reforçando que eles estão super bem do ponto de vista econômico e militar. Claro que não é totalmente verdade. Os baques, eles foram muito grandes. Mas nós tivemos, por exemplo, hoje mesmo, no dia que o Trump anuncia um cessar-fogo, que o Irã fala também que só vai respeitar cessar-fogo se os Estados Unidos tirarem as suas embarcações militares. Ou seja, se É eles água, gente. desbloquearem o Estreito de Hormuz. O Trump fala que não, que ele só vai desbloquear quando for estabelecido algum tipo de acordo. No mesmo dia que o Trump fala dessa tentativa de negociar discurso unificado, nós temos Teherã, a capital do país, recebendo um desfile de mísseis balísticos, ao mesmo tempo que a NBC, mídia super importante dos Estados Unidos, alega que informações vindas da inteligência do país falam que essas alegações do Pete Hegseth, do Trump, que a marinha iraniana está destruída, que eles comprometeram os lançadores de mísseis, que os mísseis de cruzeiro e os mísseis balísticos também estão comprometidos. Isso é tudo Balela. falso. É. Que hoje a capacidade militar iraniana é muito maior do que os Estados Unidos acham, né, que pode. E pode voltar maior ainda. Pode voltar maior ainda, porque, pelo que eu tô entendendo, a produção desses caras não para. Enquanto eles estão nesse cessar-fogo, eles estão ganhando tempo, tipo, muito tempo. Estados Unidos também, óbvio. Só que aquela coisa, os mísseis iranianos demoram muito menos tempo pra fazer, né? Os mísseis e os drones, principalmente. Os Estados Unidos, pra poder fazer os mísseis THAAD, demora um ano inteiro. Pra eles repor, tipo, sei lá, 12. Não, desculpa, são 96 por ano que eles conseguem fazer. Só de drone o Irã consegue fazer 500 por dia. Existir.
E é dentro desse ambiente de incerteza que a gente tem novamente o aumento do preço dos combustíveis fósseis, uma perspectiva de aumento da inflação. Se aumenta a inflação, aumenta os juros, aumenta a impopularidade de governos. Uhul. Governos impopulares que não conseguem responder aos anseios sociais tendem a fazer com que políticos um pouco mais extremistas, nacionalistas, ascendam ao poder. Isso é fato. É Nos quase que Estados uma Unidos? consequência natural, uma consequência inerente. Crises econômicas geralmente fazem com que a população busque uma resposta mais simples e rápida. Não necessariamente a correta, mas a mais simples e rápida, que são as atitudes mais nacionalistas. Os impactos Mas aí eu não tô vendo muita coisa disso acontecendo nos Estados Unidos, pelo menos. Não tô vendo, não. Tá ligado? econômicos, eles já começam a preocupar e a própria Financial Times mostra isso, alegando, por exemplo, que hoje, já que grande parte do gás natural dos fertilizantes não conseguem trafegar pelo Estreito de Hormuz, isso traz consequências negativas para a produção agrícola internacional, que pode ter um aumento de preço de mais de 50%. Uou. Como eu já falei para vocês, aumentar o preço dos alimentos, qualquer coisa que aumentar o preço, claro, é ruim, né? É pressão inflacionária. Mas nos alimentos é ainda pior, porque afeta principalmente a população mais pobre, que tem uma maior parcela dos seus rendimentos sendo comprometidas pelos alimentos. Para a população mais rica, claro que a inflação é ruim, mas a quantidade do dinheiro que os caras ganham, que é comprometido com gastos em alimentos, é muito menor do que a população mais rica, entende? Uhum. Claro que atinge principalmente os países mais pobres. O Trump, ele fala que para ele tá sensacional, porque quando o Estreito de Hormuz ele é pressionado, ele fica fechado, os Estados Unidos continuam pressionando o Irã, que vai sufocando economicamente, e segundo ele, ele consegue ganhar 500 milhões de dólares por dia. Já trouxe que isso é mentira. Tirado dinheiro, mano, o valor, a cifra tirada do fundo do reto desse cara, mano. Que não faz, não tem o menor, não bate, não tem. O quê? O quê? 500 milhões, irmão? O cara tá louco. O cara tá louco. O cara realmente está louco. O Trump tem demência, tá, gente? Não tô nem zoando quanto a isso. Porque se você pensar numa conta de padeiro, né, ou seja, uma coisa bem simplesinha, pode até ser que ele tenha ganhos diretos muito bons. Indiretamente, inflação, aumento dos juros, crise econômica, dificuldades geopolíticas que podem quebrar acordos comerciais. Quer ver uma consequência que ele não conta? Os Estados Unidos, por exemplo, utilizam demais o Canal do Panamá. Hum. Hoje, como vários países estão buscando alternativas ao Canal do Panamá, nós temos congestionamentos de até 40 dias, que aumentam o custo do frete, que reduzem a competitividade dos produtos americanos. O Trump colocou isso na conta? Ele colocou na conta a desconfiança que hoje os países do Golfo têm para manter as bases americanas? Claro que não. Não. Então, não é o Trump É porque ele não acredita que isso existe. ou os Estados Unidos que está sendo prejudicado. É o mundo que é prejudicado quando um ponto tão estratégico do comércio internacional, que é o Estreito de Hormuz, fica bloqueado. E a falta de uma perspectiva, de um prazo, com o Trump falando uma coisa e o Irã rejeitando, falando outra, que não vai participar de negociações enquanto Hormuz não foi liberado, coloca uma dor de cabeça. E aí vocês entendem? Professor, você torce para que seja feito um acordo? Claro que eu torço, né? Que a crise econômica passe, porque isso impacta principalmente a população mais pobre. Para começar, É, sim, isso é verdade. Aí eu tenho que realmente baixar a cabeça e falar, é uma merda a questão disso daí e tudo mais. Só que. Não tem, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu não vou falar, porque senão a galera vai achar que eu sou desumano, né? A galera pobre sofre, mano, isso é uma merda, isso é uma merda. E, tipo, isso é culpa total e exclusivamente do próprio governo. E vou mais além, é culpa do Estado inteiro, assim, dos Estados Unidos. Do aparato estatal inteiro do cara, tá ligado? Uma bosta. essa negociação, ou o Trump vai ter que, ou o Irã vai ter que abrir mão e negociar mesmo com o Estreito de Hormuz fechado, ou o Trump vai ter que abrir mão e abrir o Estreito de Hormuz, mesmo sem um acordo pré-estabelecido. E aí, quem vai abrir mão primeiro? Na geopolítica, isso conta demais para a Uhum. credibilidade do país. O Irã não vai. Será que o Trump ele vai voltar atrás primeiro? É o que, enfim, né? A população quer saber. Lembrando que os Estados Unidos, eles anunciaram uma boa notícia, mas que vem acompanhado de uma certa preocupação, que é a reabertura de parte do espaço aéreo dos Estados Unidos, do Irã. Só que, em contramedida, eles colocaram que, até por isso, é bom que os cidadãos americanos abandonem imediatamente o país. Eles já falaram isso um mês atrás.
Foda-se. Tem gente dos Estados Unidos que atua e trabalha dentro do Irã, tá, gente? Só pra que vocês saibam. Alegando que eles têm que acompanhar as companhias aéreas pelas mídias locais sobre voos disponíveis, voos disponíveis para outros países, ou saídas terrestres pela Armênia, pelo Azerbaijão, pela Turquia e pelo Turcomenistão, que são as regiões mais confiáveis. Alegando que não deve ser pelo Afeganistão, pelo Iraque ou pela fronteira com o Paquistão. Não porque o Paquistão seja um país hostil, mas porque a fronteira entre Irã e Paquistão não é exatamente pacífica, é onde estão os Baluches, uma das regiões mais tensas ali da Ásia Central, né, em confluência com o Oriente Médio. E aí, galera, será que o Trump pretende fazer um grande ataque, pedindo para que os seus cidadãos evacuem o território iraniano? Pode ser que sim, pode ser que é só tipo um blefe, assim. Atenção, saiam do Irã, porque vamos tacar muita bomba. Aí chega e não faz porra nenhuma. Que é isso que o Irã pensa também, que esse adiamento do cessar-fogo, enfim, não é uma tentativa de demonstração de boa vontade, mas uma preparação para uma escalada militar. Lembrando que ao mesmo tempo que a CBS News coloca que os Estados Unidos estão preocupados com a capacidade militar iraniana, a CNN destaca que alguns inventários, algumas capacidades militares podem estar comprometidas até mais da metade e que para recompor precisaria de pelo menos de 4 a 5 dias por parte dos Estados Unidos. Enquanto isso, garota notícia importante, saindo um pouco da questão Irã e Estados Unidos, está no Líbano. A gente sabe que o Líbano também é um país que está um pouco comprometido, bastante, né? Porque, por mais que tenha um cessar-fogo estabelecido entre Israel e Líbano, ele já foi violado algumas vezes, segundo o Hezbollah por culpa de Israel, segundo Israel por culpa do Hezbollah, Sempre. mas é fato que nós tivemos o segundo militar francês morto naquelas posições. Não tinha visto isso. Esse militar que era membro das tropas da Unifil, que são as tropas da ONU que tentam estabelecer algum tipo de processo de paz ali ao sul do rio Litani, na fronteira entre Israel e Líbano. Israel compartilhou recentemente um mapa em que ele apresenta essa safety zone, essa zona tampão, que aparentemente não vai ser liberada, pelo menos em um futuro próximo. E o Nawaf Salam, que é o atual primeiro-ministro, sempre tentando mostrar uma posição de respeito à democracia local, mas também não gostando das atitudes do Hezbollah, fez uma reunião com Macron. O Macron, que é um aliado ali, né, do governo libanês, pelo menos se vende, claro, como um. Nessa reunião, ele estabeleceu que, segundo ele não quer confronto com o Hezbollah, mas também não será intimidado pela organização. Lembrando, galera, que segundo o Nawaf Salam, o Hezbollah pode continuar como um partido político desde que abra mão da sua luta armada. Ah, mano, assim, com todo respeito, eu não tô defendendo Hezbollah, não, mas tá ligado? Cala um pouco a sua boca. Não o Marcílio, esse cara aí, mano. O Hezbollah nasceu porque Israel resolveu invadir o Líbano em 1982. Não tô dizendo pra vocês defenderem o Hezbollah, que o Hezbollah é lindo, maravilhoso, arco-íris, ai como eles são legais. Não tô falando isso não, tá, gente? Não tô falando nada disso. Não tô defendendo, de verdade. A Catiuxa também não, né, Catiuxa? Mas é um fato de que, se não fosse o Hezbollah tendo nascido após a invasão de Israel no Líbano, o Líbano provavelmente estaria ocupado até hoje. Provavelmente estaria ocupado até hoje. Foi pela omissão, pela falta de presença do próprio governo libanês na época, que se deixasse todo Israel tomaria o Líbano de assalto. E é só por conta da luta armada, do braço armado do Hezbollah, que eles conseguiram expulsar Israel, porra. 3 vezes, tá, gente? Pelo menos 3 vezes, tá? 3 vezes. Resbolando até. Os caras. Adoro. Eles tão. Resbolaram lento pros cria. Resbolaram lento pros libanês. Macron aparentemente também apoia essa proposta, por mais que não goste do Hezbollah. Além disso, nós tivemos, já partindo para a região do Oriente Médio, alguns pontos importantes. Até esqueci de comentar, galera, ponto importante, tá? Para vocês verem, né, os impactos que a gente tem dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Uma empresa, que não sei se vocês conhecem, que é a Carex, para quem não sabe, responsável pela produção de 1 a cada 5 preservativos do planeta, anunciou aumento de preço nas próximas semanas de 20 a 30%.
Ah, professor, é uma notícia engraçadinha, tal. Cara, por incrível que pareça, não é. Porque eu sei, né, tem a conotação sexual, enfim, né, beleza, tal. Mas entendam que a questão do preservativo não é só uma questão, né, enfim, das relações interpessoais. Mas é uma questão também de saúde pública. Se a gente Sim, fala que borracha e outros insumos estão ficando mais caros, vale para o preservativo, que é uma questão importante de saúde pública, e vale para outros insumos. Os impactos econômicos são gigantescos. Agora sim, sim. partindo para a guerra entre Rússia e Ucrânia, eu diria que o Zelensky ele teve algumas notícias relativamente positivas. Primeiro que a Turquia aparentemente está disposta a sediar negociações entre entre Ucrânia e Rússia. O Zelensky se mostra cansado do conflito, sendo sincero, a Rússia também. Nós tivemos hoje um membro do Partido Comunista da Rússia discursando que a situação econômica da Rússia está O ficando Zyuganov? grave e, por isso, questões similares ao que aconteceram ali em 1917 podem acontecer novamente no país, ou seja, fazendo uma espécie de comparação com a Revolução Russa. Não sei, né? Enfim, se ele deu uma certa exagerada, retórica política. Mas é fato que, pô, a gente tá falando de 4 anos de guerra Rússia-Ucrânia, os impactos eles são generalizados. E o Zelensky pediu para que a Turquia, que, como eu sempre falo, tem Eu vou dar minha opinião aqui, talvez alguém aí do governo russo que. Eu sei que tem gente que vê minhas lives da galera da Rússia. Ô, rapaziada, já deu já, hein? Tá ligado? Já tomaram o Donbás, mano. Eu já fui pro Donbás. O Donbás já tá, tipo, meio que tomado, não sei o que, papapá. Fica com o Donbás, aceita o Donbás e acaba logo esse bagulho, mano. Acaba logo esse bagulho. Obviamente, eu acho que a Rússia não vai é, sair da guerra enquanto a Ucrânia não decidir que ela vai nunca entrar pra OTAN, tá ligado? Eu acho que talvez isso vai ser o maior empecilho, assim. Mas em questão de território, eu não vejo que a Rússia queira toda a Ucrânia pra si. Eu acho que pelo menos o Donbás, que é uma região que tem um conglomerado concentrado de russófonos, eu acho que se eles se contentar com o Donbás, beleza, mas acho que a questão da Ucrânia entrar pra OTAN, acho que é o divisor de águas, assim, tá ligado? boas relações com os dois lados, com o Zelensky, com o Putin, consiga mediar reuniões. Aliás, o Zelensky ele foi bem claro. A gente aceita uma reunião presencial Zelensky e Putin em qualquer lugar, excetuando Moscou e excetuando Minsk, que é a capital de Belarus, de É, Alexander Lukashenko, que é um grande aliado do governo Putin. sim. Particularmente, eu desconfio que o Putin não vai aceitar, porque numa posição em que ele se vê em vantagem do ponto de vista de ter avançado em vários territórios, Peraí, ó, é, deixa eu mostrar aqui a coisa pra vocês. Tirar minha cara aqui. É, rapaziada, tá ligado? Tipo, aquela região em vermelho ali, basicamente. Eu fui pra essa região, gente. Eu viajei pra essa região aqui. Ó. Eu estive em Lugansk, em Donetsk, em Mariupol. Tive nessas regiões aqui, tá ligado? Então. Tá ligado? Eu acho, assim, se eu fosse. Ah, não vou falar isso, né? Mas. Em questão de território, tá bom já, mano. Acaba logo esse negócio. aceitar negociar numa região neutra, por que, que aceitaria negociar nesse momento, se a Ucrânia, segundo ele, parece muito mais comprometida? Hum. Porém, a gente discutiu, né? Eu até gravei um vídeo específico sobre esse assunto, a queda do Viktor Orbán e a eleição de Peter Magyar. E, como era meio nítido que ia acontecer, até teve uma certa briguinha, tá? Por quê? O Peter Magyar falou que não é para entender errado, ele é um político nacionalista, só que ele não é pró-Rússia igual era o Viktor Orbán. Ou seja, se a Ucrânia começasse a fazer chantagem em relação ao oleoduto Druzhba, a Hungria também não faria a sua parte e continuaria bloqueando os empréstimos aí de 90 bilhões de euros. Só uma curiosidade aqui pra vocês, gente. O nome do oleoduto que conecta essa galera toda, assim, não é Druzhba que fala, é Druzhba. Só uma curiosidade. Druzhba, em russo, significa amizade. Ai, a gente tá vendo muita amizade mesmo. Todo mundo amigo um do outro. A União Europeia aprovou, só que ainda tinha resistência tanto da Eslováquia como da Hungria, um pacote de 90 bilhões de euros, enquanto principalmente as defesas aéreas ucranianas estão comprometidas. Com a queda do Viktor Orbán, vai sair agora no comecinho de maio, né? E a eleição de Peter Magyar, acho que não precisou nem esperar isso acontecer.
A Ucrânia já anunciou que vai revitalizar o oleoduto Druzhba, sendo que o fornecimento de petróleo começa hoje e possivelmente já vai começar a chegar em grande quantidade na Eslováquia e na Hungria para quinta-feira. E em troca nós tivemos a liberação dos recursos, ou seja, Hungria e Eslováquia concordando em liberar os 90 bilhões de euros. Porque Vão tava liberar pra numa Rússia. briguinha, né? Você faz aqui, eu faço daqui, né? Enfim, quem vai fazer primeiro? É, A não gente tá muito drújba, não. sabe que o oleoduto ele foi atacado, a Rússia acusa a Ucrânia acusa a Rússia, independente de quem é o responsável, ele não estava em funcionamento e não estava oferecendo os combustíveis fósseis para a Eslováquia e para a Hungria, que geram governos mais nacionalistas e, em certa medida, mais pró-Rússia, principalmente a Hungria, com conversações entre ministros das relações exteriores falando de tudo o que acontecia nas reuniões da União Europeia e da OTAN pro Putin, né? Enfim, a gente teve então a confirmação que esses recursos eles vão ser descongelados e a Ucrânia vai receber esses 90 bilhões de euros. Claro que é uma notícia muito boa para o Zelensky. Mas É além uma notícia boa, tal e pá, mas assim, eles já deram muita grana pra Ucrânia e a Ucrânia não tá ali ainda, tá ligado? Tá naquela mesma situação ainda. Então acho que esses 90 bilhões aí vão meio que ser torrados, tá ligado? Aos poucos. Pô, o tanto de vídeo que teve da Rússia obliterando todo uma linha de tanques, mano. Bagulho bizarro, velho. Jogando, tipo, bomba em tudo que é coisa, tipo... Chegou equipamento novo da Alemanha. No dia seguinte, putz, virou tudo poeira já, tá ligado? disso, o New York Times compartilhou uma notícia, no mínimo, interessante. Ele tem uma figura bastante personalista, talvez um pouco egocêntrica, um pouco para não falar bastante. Ele gosta de fazer, né, a Trump Tower, que é a torre do Trump. Ele fala também, né, do Golfo da América, que ele poderia chamar também de Golfo do Trump. Quando nós tivemos, por exemplo, relações com a Polônia querendo receber uma base militar americana, a ideia era que fosse chamado de Fort Trump. Recentemente, quando o Trump Caralho, mano, vocês lambem muito as bolas do cara, velho. Essa galera tá tipo... convidou o Azerbaijão e a Armênia para negociar uma espécie de cessar-fogo, acordo de paz, foi criado um corredor, que era o Trump Corridor, né? Ou seja, o corredor do Trump. E agora, a Ucrânia, que sabe que está um pouco em maus lençóis em relação à diplomacia com o presidente americano, isso é um ponto importante também, tá? Porque a Ucrânia vai ter acesso aos seus 90 bilhões de euros, muito possivelmente para finalidades militares. Não é dinheiro dado, é dinheiro emprestado. Ou seja, uma dívida vai ser gerada, claro. É porque eles estão super devolvendo os outros dinheiros que estão emprestando pra eles. Mas além disso, a Ucrânia vai comprar da onde? Não, professor, fique tranquilo, porque vai comprar dos Estados Unidos. Com essa falta de inventário, com essa falta de vontade política do Trump de ajudar o Zelensky, não sei se de fato vai rolar, né? Mas enfim. Não sabe? Eu tenho E aí, certeza. aparentemente, bem na frente de batalha, ou seja, nas disputas ali entre Rússia e Ucrânia, a ideia é de fazer uma espécie de zona tampão também, uma safety zone. Há negociações se vai ter a coalizão dos dispostos, que é uma coalizão de países europeus, se vão ser militares americanos ou militares ucranianos, militares russos, enfim, o que vai acontecer naquela frente de batalha. Só que, com os Estados Unidos progressivamente passando a apoiar cada vez mais os russos, os ucranianos tiveram uma ideia, segundo o New York Times. Inclusive, até bandeira oficial já tinha. Que uma parte do território, a região mais sensível, a frente de batalha, receberia, onde vivem cerca de 190 mil pessoas, não é um território irrelevante, receberia o nome de Doniland, que é uma rememoração, uma mistura de Donbass com Donald, de Donald Trump, com land, né? Ou seja, terra. A ideia seria fazer, nós sabemos, uma região que tem bastante carvão, por exemplo. Vai ter a Disneylândia do Trump do lado de Donbass. Recursos estratégicos para os Estados Unidos fazendo uma espécie de zona tampão. Será que o brinquedo ali vai ser montanha russa ou montanha ucraniana? Homenagem ao Trump, que seria o mediador dessa paz entre Rússia e Ucrânia. Fato é que a Ucrânia, desesperada pelo apoio dos Estados Unidos, estaria disposta até mesmo a ceder uma parte do seu território, ou pelo menos renomear com o nome do presidente dos Estados Unidos. É o que acontece quando você bota um palhaço na presidência. E para finalizar, pessoal, uma notícia que não foi tanto destaque na mídia internacional, mas eu acho que merece atenção, que é a relação entre França e Polônia.
A Polônia de Donald Tusk já falou algumas vezes que estaria interessada para proteger o seu território, até mesmo fazer Peraí, o nome do cara é Donald Tusk? Eu ouvi isso direito? Donald Tusk? armas nucleares. A França, ao mesmo tempo, que é o único país que tem suas armas nucleares totalmente autônomas no continente europeu, Caralho, é verdade. O nome do primeiro-ministro da Polônia é Donald Tusk. porque as outras armas ou são dos Estados Unidos ou dependem de equipamentos americanos para serem disparados, como é o caso, por exemplo, do Reino Unido, que tem armas próprias, mas depende também de equipamentos americanos, a França é o único 100% ali nacional. E estaria disposto a fazer uma espécie de guarda-chuva nuclear, ou seja, aumentar suas capacidades militares e compartilhar com os outros países do continente europeu. Até porque não sabemos até quando os Estados Unidos vai continuar ajudando a OTAN do jeito que ajuda hoje. Mais uma vez, né, a mídia americana até fala que o Trump teria separado os países da OTAN bonzinhos e os países da OTAN malvados. Mais ou menos como foi feito lá na doutrina Bush, o eixo do bem e o eixo do mal. E os países que os Estados Unidos considerem como O eixo do bem era o eixo do mal. o eixo do mal da OTAN, porque não ajudaram quando foi requisitado, poderiam ser excluídos, deixar de receber recursos. Então existe uma E, sinceramente, eu tô do lado do Trump. Eu quero mais é que se foda a OTAN. instabilidade na OTAN. Pois bem, Donald Tusk e Macron acordaram exercícios conjuntos, inclusive de dissuasão nuclear. Lembrando que a Polônia é um país-chave, porque aumenta os seus gastos militares de maneira bastante importante, e claro, porque está na fronteira do conflito Rússia e Ucrânia. E lembrando que se existe um povo do leste europeu que não gosta muito da presença dos russos, acho que são também, né, os poloneses. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Deu, mas haja sanidade, viu? Pelo amor de Cristo. Tamo junto, nos vemos na próxima.